Aí galera de automação, estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar aí da quarta aula. Vamos começar entendendo um pouquinho aí sobre como funciona o portão automático, né? Então, trabalhar com automação de portões. Como nas outras aulas, a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre a parte de comandos, explicar um pouquinho como é que funciona, depois a gente implementa o projeto usando a função automação. Depois que terminar essa etapa, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de projetos, né? Até então a gente tem trabalhado com sistemas que já estão prontos, né? Então você parte do princípio de uma ideia que já foi construído, pré-concebida, e depois a gente começa a usar, montar o projeto, né? Montar os comandos. Agora nós vamos partir, né, nessa etapa aqui de um problema, uma situação problema, e a gente vai analisar isso daí usando aí as técnicas de engenharia, e aí a gente começa a montar os projetos conforme uma necessidade pré-concebida. Lembrando que se você não tem acompanhado desde o início das primeiras aulas, não tem conhecimento da parte do CAD/CIM com a função CLP, vale a pena dar uma olhada nas aulas anteriores, né, a gente de projeto. Então assim, eu tomei a liberdade de tirar esse print da tela aqui desse site, né? Então aqui tem um material bem interessante envolvendo um pouco sobre essa parte de desenho, linkado com a parte de automação. Então é um site interessante para vocês visitarem. E aqui a gente vai fazer o seguinte: esse aqui é o portão automático. Então dentro do portão automático ele vai fechar ou ele vai abrir. Quando ele fecha, o que é que nós temos aqui nessa parte aqui, quando ele fecha? Então a gente coloca aqui um sensor, que é um sensor fim de curso, que a gente viu lá na primeira aula, né? Então um sensor fim de curso, vamos usar aqui o contato normalmente fechado. Então ele vem, quando ele chegar aqui, esse contato normalmente fechado, ele vai abrir. Quando ele abrir, ele desliga o motor, tá? A mesma coisa a gente faz quando ele estiver totalmente aberto. Quando ele estiver totalmente aberto, ele vai acionar também esse fim de curso, e aí a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Ele vai estar acionando o motor lá, a bobina do motor vai estar ligado nessas extremidades aqui, que é o normalmente fechado, então vamos usar. Então quando o portão abrir completamente, ele vai pressionar essa alavanca, e essa alavanca pressiona esse acionador, e aí ele baixa. Quando ele baixar, ele vai abrir aqui, ó, e vai desligar a bobina. Desligou a bobina, desliga o motor, e aí ele para essa abertura, ok? Então essa daqui é a ideia que nós vamos colocar em prática, tá? Então aqui está o nosso circuito de comandos, né? E aqui está os nossos dois sensores. Bom, eu vou colocar esse projetinho lá no CAD/CIM para a gente simular essa versão, ok? Então está aqui o projeto em comandos elétricos. Então aqui já está rodando, né? Então aqui nós já temos o acionamento aqui dos nossos disjuntores. Aqui nós temos a parte de força, só relembrando, né, a parte de força. Esse daqui, o básico dele é o acionamento direto com reversão. Só que observa que nós acrescentamos dois elementos aqui, ó, que são os sensores fim de curso. Então lá nós vimos, nós tivemos que colocar, quando o portão está totalmente aberto, você tem um fim de curso que é acionado, e aí ele vai abrir esse circuito, olha, um circuito de acionamento direto aqui do motor. Quando ele abrir completamente, ele aciona esse sensor. Quando ele fechar completamente, ele abre esse outro aqui, que é o outro fim de curso. Bora ver como é que funciona.
Então nós vamos acionar o botão S1, a gente liga a bobina. Acionando a bobina, o motor gira nesse sentido aqui, o sentido horário, e aí a gente desligou a lâmpada verde, como nós vimos lá no início, a parte de comando, né? Então ele agora está em operação, então o motor está operando, e aí ele vai em algum momento abrir completamente o portão. Quando ele abrir completamente, ele vai acionar o fim de curso. Acionou o fim de curso, ele desliga a bobina, consequentemente ele desliga a nossa contatora, e aí o motor para. O motor para, liga a lâmpada verde de novo, pronto para operar. Aí eu quero fechar agora o portão. Aciona aqui no outro botãozinho, então ele vem, energiza a bobina, o motor está girando no sentido anti-horário, vai até fechar completamente. Quando fechou completamente, ele aciona de novo aqui o fim de curso, e aí vai desligar aqui o nosso motor de novo, ok? Então essa é a ideia do funcionamento do botão automático. Ah, professor, mas se por acaso alguém estiver passando na hora e aí o portão vir e tentar esmagar a pessoa, bom, aí nós temos que ter um outro dispositivo aqui, que é um sensor anti-esmagamento. Ele vai ficar também aqui sequencial, né? Vai ficar aqui em série com esses outros que nós temos aqui, né? Dos sensores fim de curso e do intertravamento. Então vamos ficar aqui em série também. Quando houver algum problema desse tipo, de pessoas passando, ele vai acionar e vai abrir o circuito e vai parar o motor. É a mesma historinha, ok? Então vamos passar agora para o nosso projetinho lá. Bom, o nosso projeto envolvendo aí a função CLP, ele continua a mesma estrutura que a gente viu lá no acionamento direto de motores, né? A gente veio avançando, e a última aula nós falamos sobre o acionamento direto com reversão. Então está aqui a parte de força, né? Continua a mesma estrutura, isso não vai mudar. O que é que a gente vai alterar do nosso circuito? É a entrada desses dois sensores aqui, que são os sensores que vão ser os fim de curso. Então os sensores fim de curso vai ficar aqui, o abre vai ficar no I5 e o fecha vai ficar no I6. E aí a programação vai ter que tê-los também, né? O I5 e I6 vão estar aqui para poder acionar e tratar a parte lógica do meu problema, ok? Então vamos colocar para funcionar o nosso sistema, ligar aqui os nossos disjuntores. Observa que aqui a gente acionou já a lâmpada verde, está pronto para operar o meu sistema. E aí eu vim aqui e acionei o S1. Acionou o S1, a gente botou para funcionar o circuito. Está aqui o motor girando no sentido horário, está aqui a lâmpada vermelha indicando que existe o risco, porque o motor está operando, né? Aqui está a parte da programação, olha aqui o Q1 rodando, que está acionando aqui embaixo, olha essa bobina aqui de baixo, então ela aciona, e aí funciona o nosso motor indo para abrir, né, o nosso portão. Chegou lá no final, abriu o portão, desligamos lá o sistema, desligamos o motor, né, que o nosso fim de curso é acionado, fica ativo, então desliga o sistema todo. Eu quero fechar o portão agora. Vem aqui no S2, fecha o portão, aciona aqui para fechar o portão, e aí liga aqui embaixo. Aí energiza o Q2, aqui o Q2 é energizado, e aí o portão ele vai girar agora no sentido anti-horário e vai abrir completamente. Quando ele finalizar a abertura dele, ele vai fechar aqui
o nosso sensor fim de curso, ele vai abrir o circuito e aí desliga tudo aí de novo, ok? Bom, galera, agora a gente está aqui de volta. Observa que a estrutura é muito parecida com o que nós tínhamos do comando direto com reversão, que a gente viu na aula anterior, né? Precisa só acrescentar os fim de curso. Como é que a gente acessa o fim de curso? A gente vem bem aqui, então aqui já aparecem vários dispositivos e o fim de curso está bem aqui. A gente precisa selecionar esse fim de curso, que é o normalmente fechado, né? Então clica nele, direciona ele no local, vou deixar ele um pouquinho mais aqui. E aí coloca ele aqui também. Pronto, já temos os nossos dois fins de curso posicionados. Vamos botar o nome dele. Esse primeiro vai ser abre e o segundo vai ser fecha. Então eu só conseguir o padrão. Prontinho. Agora nós vamos ligar esse primeiro no I5 e o outro no I6. Para isso a gente precisa vir aqui, seleciona aí e aí a gente vem botar o azul. A gente vem aqui e vamos posicionar no I5. Prontinho, ligamos o I5. Vamos ligar agora o I6, lembrando que no CAD de cima a gente tem que trabalhar com esse pontinho que aparece. Não adianta passar do lugar, ele não vai funcionar. Então a gente liga daqui até o limite do nosso CLP, tá? Então aí estão ligados aí os sensores já. Ficou faltando o que? Colocar agora no nosso programa. Então vamos lá na parte da linguagem Ladder, que é aqui, né? E aí vamos pegar dois contatos normalmente abertos e vamos colocá-los nessas posições aqui. Vou ajustar esse outro. Esse daqui é o meu I5, então tem que estar com o mesmo nome. Vamos botar aqui o I5. E esse outro aqui é o meu I6. Prontinho. Já fizemos a alteração, agora é só rodar o programa. Botou o programa para rodar, acionou aqui os nossos disjuntores, já ligou aqui o pronto para operar. Vamos acionar a nossa bobina de abre. Então aqui já está rodando, aqui está abrindo o nosso portão, né? Acionou aqui o Q1, olha, o Q1 aqui de baixo acionou também. Se eu tentar acionar o S2 não vai funcionar, porque o nosso intertravamento está aqui funcionando. Aí chegou lá no final, acionou o nosso fim de curso, aí o fim de curso desliga o sistema aí como um todo, né? Se eu quiser fechar agora o portão, eu aciono essa outra chave aqui, que é S2, e aí eu ligo o portão agora no sentido anti-horário. Então ele vai abrir, vai fechar o portão até o final. Quando ele fechar o portão, aciona aqui o sensor de novo aqui, ó. Aí pronto, desliga tudo e aí volta para a situação inicial. Ok, galera? Então isso aí é o nosso portão automático. Então a gente acrescentou aí os dois fins de curso no nosso programa, né, para poder tratar essa parte do acionamento. Na próxima aula a gente começa a falar do sistema de segurança residencial. Peço que, se você gostou, acione aqui o gostei. Beleza, galera? Até a próxima aula. Tchau, tchau.
Aí, galera de automação, estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar aí da quarta aula. Vamos começar entendendo um pouquinho aí sobre como funciona o portão automático, né? Então, trabalhar com automação de portões. Como nas outras aulas, a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre a parte de comandos, explicar um pouquinho como é que funciona, depois a gente implementa o projeto usando a função automação. Depois que terminar essa etapa, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de projetos, né? Até então a gente tem trabalhado com sistemas que já estão prontos, né? Então você parte do princípio de uma ideia que já foi construído, pré-concebida, e depois a gente começa a usar, montar o projeto, né? Montar os comandos. Agora nós vamos partir, né, nessa etapa aqui de um problema, uma situação problema, e a gente vai analisar isso daí usando aí as técnicas de engenharia, e aí a gente começa a montar os projetos conforme uma necessidade pré-concebida. Lembrando que se você não tem acompanhado desde o início das primeiras aulas, não tem conhecimento da parte do CAD/CIM com a função CLP, vale a pena dar uma olhada nas aulas anteriores, né? A gente tem partido daquilo que a gente já fez em aulas anteriores e dado continuidade. Essa aula de agora nós vamos partir da aula 3, onde nós finalizamos a parte do projeto que era usando acionamento direto de motor com reversão. Ok? Então aí a gente começa aí a aula de agora. Beleza? Valeu, galera.